Não é de hoje que eu alerto a todos vocês que acompanham o meu canal, são inscritos no canal ou até visitam, de que você estudar a Bíblia é essencial para a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que já foi abordado em algumas vezes, mas aqui no canal nunca tinha sido dito e agora eu vou dizer, que é Jesus, a chave hermenêutica. O que está por trás dessa teologia? E sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque existem pessoas que defendem veementemente essa verdade que para eles é plena e é perfeita. Jesus, a chave hermenêutica. Nós precisamos entender esse conceito justamente porque não é algo isolado. Principalmente porque quando nós falamos sobre hermenêutica, que é uma parte que você pode entender a Bíblia, porque é a interpretação de textos. Hermenêutica é a interpretação de textos, e no nosso caso, é a interpretação dos textos das Sagradas Escrituras. Então, para você interpretar, se nós falamos que Jesus é a chave hermenêutica, eu poderia até aceitar da seguinte maneira. Se Jesus ele é a pessoa que o Antigo Testamento sempre apontou e o Novo Testamento sempre registrou, então ele é a chave, ele é o ponto para que a gente possa interpretar e entender as Sagradas Escrituras. Eu posso até racionalizar e entender que isso poderia fazer sentido, mas tem algo por trás. Tem algo muito mais do que isso, e é isso que eu quero falar com você hoje e te alertar. Gostou até aqui? Se inscreva no canal, compartilhe na sua... Esse tema, ele não é um tema que a gente pode deixar para trás. Principalmente eu queria aqui falar de muitos versículos bíblicos, mas hoje eu precisava parar com você para falar sobre Jesus, a chave hermenêutica. Existem pessoas que possuem pontos equivocados e são esses pontos que eu quero tratar com você, quero te alertar e quero te dizer, estude a Bíblia. Estude a Bíblia, não deixe que pessoas te enganem. O primeiro ponto que eu quero dizer é que a teoria sobre Jesus ser a chave hermenêutica, muitas pessoas ensinam um conflito entre Jesus, Pedro, Tiago, Paulo. Por quê? Porque, segundo eles, existem passagens ou existem partes da Bíblia em que Pedro, Tiago, Paulo, em que ali não são inspiradas por Deus, segundo essa teoria. Porque se esse texto ele entra em conflito com o que Jesus falou, já não serve, não pode ser. Se Paulo falou uma coisa que Jesus nunca falou e que de repente pode contradizer de uma certa forma, que eu nunca vou achar algo tal, porque sempre complementa a revelação que o Eterno sempre deu para os seus discípulos, para os seus apóstolos, não foi para contradizer a própria Bíblia, mas sim para complementar, porque realmente eram revelações que deveriam acontecer. Mas existe, segundo essa teoria, se Jesus é a chave hermenêutica, tudo que sai do pensamento de Jesus, tudo que não é previsto no pensamento de Jesus, é falível, então não é inspirado. Então esse tipo de conflito entre Jesus e os apóstolos, de repente, acabam por trazer ali um problema. Problema esse que não existe. Só existe nessa teoria que é totalmente descabida. Um segundo ponto que também é dito é exatamente nós olharmos para dentro da Bíblia, que possui 66 livros. E dentro desses 66 livros existem muitos autores em diferentes tempos, e ali a gente pode ver que até o costume era diferente, a época era diferente, existia uma realidade diferente. Mas o que acontece com a pessoa que defende que Jesus é a chave hermenêutica? O que ali acontece é, os livros que realmente importam são aqueles dos quais o mestre está falando. É o cânon dentro do cânon. É o livro dentro do livro. É o livro geral, ele é menos importante que um livro específico dentro dele. Isso também não existe, querido. Não existe. A gente não pode olhar, por exemplo, os livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João. A gente não pode olhar para esses livros aí e de repente falar assim, são esses aqui que relatam tudo o que nós precisamos. Não é por aí. Não existe o cânon dentro do cânon. Nós temos que ter todo o cuidado, porque nós temos sim que fazer valer todas as escrituras. Vai ter alguma parte que só era aplicável para os judeus? Sim, sim, vai ter,
passagens, momentos, princípios que eram para os judeus, não é para os gentios, não é para os gentios. Mas isso quer dizer que a gente tem que desconsiderar, eu não tenho que estudar? Não, vamos estudar, vamos entender por que contexto, por que houve essa aplicação, o que Deus estava ensinando, o que deveria ser aprendido, tudo isso é importante. Mais um ponto que também é totalmente importante sobre essa teoria, é você dar um tema central que unifica a Bíblia. E eu vou explicar isso porque é perigoso demais. Muito perigoso, porque quando nós pegamos Jesus como chave hermenêutica, vai ser aplicado de que o tema mais importante de todos os demais é exatamente o amor, é o perdão. E aí vai deixar muitos outros temas fora, vai excluir, vai anular outros temas que têm igual peso ou até mais. Como salvação, vai ter o pecado, vai ter o juízo, vai ter tantas coisas. A gente pode falar até, tá, Deus é amor, mas e a ira de Deus não existe? Não existe a ira do Cordeiro? A gente vai ignorar? Nós iremos fechar os olhos? Ah, o amor e o perdão e o pecado também não existe. A pessoa não precisa se arrepender. Pecado, para que pecado? Vou falar de pecado para quê? O juízo de Deus, por que o Senhor vai ser juiz se Ele é amor? Por que Ele vai julgar se Ele é amor? Se Ele é perdão? Um tema central que acaba trazendo ali praticamente um conforto aos corações e não conflitam com o pecado, não conflitam com a realidade das pessoas que muitas das vezes estão longe do eterno, é perigoso, é muito perigoso. Eu poderia aqui citar pessoas que defendem, mas para mim não é útil. O útil é explicar que não se deve parar com essas falácias. São verdadeiras falácias. Aqui não está tendo a chamada hermenêutica, e nunca teve. Não houve a interpretação dos textos. Está muito longe. Um outro ponto de muito alerta para quem ainda defende Jesus como a chave hermenêutica é exatamente usar a Bíblia, mas não interpretar a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque, assim como eu disse agora atrás, chegar ali e colocar somente alguns temas centrais que serão considerados e usar isso, mas não interpretar, é muito complicado. Nós temos que interpretar a Bíblia. A gente não pode usar a Bíblia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu já disse que, assim como essas pessoas que utilizam essa teoria de Jesus a chave hermenêutica, o que nós mais vemos na atualidade são pessoas que usam a Bíblia e não interpretam a Bíblia. Diante de pessoas, diante de uma escola, diante de um púlpito, diante de uma palestra, seja onde for, até mesmo na internet, a pessoa não vai interpretar as Escrituras, mas vai usar as Escrituras ao seu bel prazer. A pessoa vai pegar um versículo e vai começar a filosofar. Ela não vai interpretar, ela não vai usar da hermenêutica, ela vai filosofar. E nem vai defender a Bíblia. Nem vai ser um apologeta. Vai rasgar as Escrituras com filosofias, com pensamentos, e assim vai. E é muito próprio de quem fica nessa linha de Jesus é a chave hermenêutica. Em outro ponto, o Antigo Testamento também deve ser considerado. Como eu disse aqui, o Antigo Testamento ele é a parte onde ele aponta para Jesus, mas não se engane que de forma indireta ela também cita o Eterno. Porque quando houve a criação, você vê que a criação não foi feita por Deus único no singular. Se você olhar na criação, Jesus estava lá. Tanto que o Novo Testamento ele vai sempre citar que Jesus é o alfa e o ômega, quer dizer, é o princípio e o fim. Ele estava no início e vai estar no fim. Então nós temos que ter a consciência de que o Antigo Testamento ele é importante. Vai, como eu disse aqui, mais uma vez, é muito importante também salientar, explicar que existem coisas que muitas pessoas aplicam e acabam colocando nas costas das pessoas como se fossem princípios que Deus está cobrando até hoje, sendo que Deus ele deu para os judeus. E outra coisa, tem coisa que nem os judeus praticam hoje mais, que não é mais para a realidade de hoje. Mas existem pessoas que ainda trazem coisas lá de trás e querem colocar e querem trazer. E como eu disse, não querem interpretar, querem usar a Bíblia. E é muito fácil fazer isso. É fácil a pessoa usar e não interpretar a Bíblia. Por isso o cuidado, o zelo
e a importância de se estudar a Bíblia. Esse canal aqui tem a preocupação desde 2020, desde abril de 2020, a preocupação é de ensinar, a preocupação é de alertar, de abrir os olhos, de ajudar. Estamos aqui completando 4 anos de canal. E olha, queridos, 4 anos de louvor a Deus, de glorificação eterna. Ah, você não tem tantos inscritos, você não é gigante, mas eu tenho certeza que no coração de Deus, esse canal ele tem atingido o seu propósito, ele tem atingido a sua meta. E eu espero que ele chegue muito longe. Eu espero que ele chegue realmente muito longe para todos aqueles que precisam, porque o meu intuito, o meu objetivo e o meu coração arde é para que todos os sinceros diante de Deus e até aqueles que são ignorantes, e ignorantes é no sentido de não conhecer, possa ter a oportunidade, possa ter o momento de ser aberto os seus olhos e que Deus possa ali trazer vida, e uma vida plena com alegria. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.